Fala, meu irmão. Primeiramente, quero que você compreenda algo. É necessário que, para a gente adquirir essa inteligência emocional, primeiro a gente deve estar pautado em Deus. Você fala, eu não concordo, eu acredito que eu posso obter inteligência emocional sem Deus. Primeiramente, eu creio, meu irmão, que o Senhor, Ele traz paz no nosso coração. Ele traz entendimento no nosso coração. Ele faz com que a gente lute, diariamente, que a gente possa vencer os nossos desejos, as nossas vontades. Ter inteligência emocional é você lidar com determinada situação e você literalmente não fazer aquilo que sua mente talvez pensa, ou aquilo que seria esperado que muitas pessoas possam fazer. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, queria que você deixasse seu pedido de oração, queria que você se inscrevesse, compartilhasse essa mensagem e espero que essa mensagem fale ao seu coração, meu irmão. Primeiramente, quero transmitir essa mensagem porque eu não sei se você tem intimidade com o Senhor, se você conhece Ele ou não. Se você não conhece, essa oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Se você já conhece, que você venha aprofundar cada vez mais. Eu falo esse assunto, meu irmão, porque tem muitas pessoas, talvez buscam técnicas, buscam estratégia, mas eu não vejo algo maior do que ter uma vida com Deus, intimidade com Deus, para que você possa lidar sobre as circunstâncias, para que você possa lidar sobre a adversidade que acontece. Inteligência emocional é você saber lidar e não deixar que o seu desejo fale maior do que o que deve ser feito. Eu quero usar o exemplo de José, novamente falando sobre José. E José, quero falar sobre a história dele a partir do capítulo 37 de Gênesis. Não vou falar aqui os versículos, porque a história de José é fantástica, ela é imensa, tem inúmeros aprendizados que podemos ter. Então, se você tem interesse em conhecer mais um pouco, mais profundo a história, a partir do capítulo 37 de Gênesis. Eu quero trazer resumidamente José, um irmão muito querido pelo pai, mas um irmão também talvez invejado por muitos do seu irmão. Ele tinha um afeto sim com seu pai e os seus irmãos se invejaram. Uma vez José relatou sobre um sonho, os irmãos dele ficou cada vez mais com raiva de José. Até que um ponto que José teve outro sonho e os seus irmãos ficaram mais indignados com ele. E quando José ele teve um momento ali distante ali do pai, onde ele foi levar um alimento ali para os seus irmãos, e os seus irmãos ali ele viu num momento uma oportunidade de acabar com aquela situação. Aquele irmão queridinho, preferidinho do papai, ele poderia resolver. José, ele foi diante dos seus irmãos, quando os seus irmãos estavam em determinado local, e ali havia um poço, e os seus irmãos em conjunto pensaram o seguinte: vamos jogar José nessa cova. Mesmo José sendo seu irmão, ele tomaram essa decisão. Teve um ali que relutou, sim, mas acabou, estando junto ali com seus irmãos. E quando José se aproximou, eles lançaram José nesse poço. E José ficou ali até que um ponto chegou uma carruagem de um povo. Ele foi e vendeu José. E José foi levado para o Egito. E José ali, ele teve um período na casa ali de Potifar. E ali o Senhor era com José. E José começou ali a governar sobre aquela casa. Aconteceu uma situação que a mulher teve desejo por José. E José negou, fugiu daquela mulher. E aquela mulher armou para José. E aquele Potifar acabou colocando José na prisão. José foi preso, ficou na prisão durante anos. E ali ele teve uns parceiros dele ali, que estava naquela cela, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos, José interpretou. E um deles, ele falou para ele, lembre-se de mim. Só que aquele cara esqueceu de José quando esteve diante do rei. Só que o que acontece? Teve outra oportunidade, José teve a oportunidade de interpretar resumidamente a história de José. Estou não pulando etapas, mas trazendo alguns pontos que me chamam a atenção.
É muito importante você ler a história, você compreender mais minuciosamente. E José ali, ele é colocado como governador do Egito. Ele lidera tudo. Só o faraó estava acima dele. Só o faraó. Então, o que acontece? José, ele governa sobre tudo e que o Egito ele passou por um grande momento de fome, de necessidade. E José ali, né, através da interpretação do sonho, que ele falou que ia ter 7 anos de fome, 7 anos de período de fartura, e o Senhor concede sabedoria a José. Aonde entra o controle emocional? Talvez até agora você possa estar perguntando. O controle emocional que eu vejo em Deus quando José ele se encontra diante dos seus irmãos. Aqueles mesmos irmãos que o jogaram numa cova. Aqueles irmãos que jogaram lá naquela cova, naquele poço. Aqueles irmãos que venderam, que afastaram do seu pai, fez que ele passasse anos e anos longe da sua família, talvez nem imaginava que poderia reencontrar. E quando José se encontra, ele tem a oportunidade de retribuir todo o mal com um mal muito maior, retirando uma vida, que José tinha esse poder de tirar a vida daqueles irmãos. Poderia colocar ele preso, deixar ali que todas as pessoas iam obedecer à ordem de José. Mas José resolve fazer diferente. Se você conhece um pouco a história de José, você pode falar, mas José teve um momento que mandou prender os irmãos aqui. Mas ele prendeu os irmãos por um período, mas ele não deixou os irmãos presos. Foi uma oportunidade que ele quis se revelar ao seu irmão. Não tem uma pessoa que, por mais que ela tenha o controle, ela não vai se emocionar. Ela vai passar por um momento de choro. Por isso, irmão, quando eu falo emocional, ter o controle emocional em Deus é você saber lidar. José poderia machucar seus irmãos, José poderia matar seus irmãos, mas ele resolveu alimentar. Naquele momento, quando ele vê seus irmãos, um turbilhão de emoção passou talvez na sua cabeça. E José, diante de tantas circunstâncias que ele poderia fazer com seu irmão, ele resolve perdoar. Ele tem um controle emocional de não retribuir o mal com o mal e ajuda seu irmão. Alimenta seus irmãos, não só ele, mas toda a sua família. E assim José demonstra que Deus era com ele. Eu acho interessante que em cada situação que José estava passando, a palavra do Senhor fala que Deus era com ele. E eu vejo quando José está diante do irmão dele, ele mostra que Deus era com ele. Ele não foi levado pelo desejo de retribuir da mesma forma. Ele teve um controle emocional, perdoou seu irmão, alimentou e salvou muitas vidas. Que você tenha um controle emocional como o de José, para quando você está diante de uma situação, não ser levado pelo seu desejo, mas pela vontade do Senhor. Em nome de Jesus.